Estudos do Kundalini espiritual. Voltando, cadê o meu treco de anotar? Eu vou ler aqui um livro chamado Kundalini, a Evolutionary Energy, a energia evolucionária. Energia evolucionária. Só que tá em inglês. Vamos lá. With psychological commentary. Tá. Forward. Not and then a shadow of the dawn of victory should cross your mind. When with the inner changes wrought, the colored up power starts to unwind. Gopi Krishna, The Way to Self-Knowledge. When this book was the first published and on 1970, the author descriptions of his experience caught everyone by surprise. Nothing in the literature, neither in the ancient test of yoga nor in the comparative ancient reports by Western saints and mystics, was remotely similar. Ou seja, tá falando que o cara escreveu e era incrível. Ai, qual será as diferenças entre os que o cara escreveu, hein? Ai, João. They were so at odds with the preconceived ideas at the time that Frederick Spiegelberg, the eminent historian of the world, religion and professor emeritus of comparative religion and Indology at Stanford University, was moved to write in an introduction to the first edition of the book. Esse cara escreveu. We have here, aqui nós temos, in this world, an intellectual personality, nessa completa personalidade intelectual, não intelectual, a classical example of a simple man, exemplo clássico de homem simples, uneducated in yoga, não ensinado no yoga, who yet through intense labor and persistent enthusiasm, mas que conseguiu, através da treinamento laboroso e da entusiasmado persistência, teve sucesso em conseguir, if not samadhi, que é tipo um estado mental sinistro, yet some very high state in yoga perfection, mas também conseguiu, se não foi o samadhi, ele conseguiu um estado quase perfeito, muito alto e perfeito do yoga, based entirely on his inner feeling development, baseado inteiramente no seu desenvolvimento interno, and not at all on the ideas and traditions, e não nas ideias, em ideias e tradições, foi desenvolvimento interno. Gopi Krishna is a extremely honest reporter, to the point of humbleness. Ele é um repórter extremamente honesto. Professor disse isso, tá. Not have known that Pandit Professor Spiegelberg could not have known in 1967 that Pandit Gopi Krishna would go on to write more than a dozen books, numerous articles, and many thousands of pages unpublished works, some in verse, some in prose, and almost all in English. Over there... Escreveu muitos livros, tá? Tá. He had to begin on yet another new book when he gravely fell infection. He was still recovering from a previous illness brought by fatigue and intense heat in New Delhi, where daí estava doente. His condition produced his Rome in Senegal Krishna. Não, ele estava doente, ele estava escrevendo um livro, estava quase morrendo, daí foi pra casa, e daí ele se curou. His condition produced but development, só que daí ele conseguiu a infecção de pulmão. And we fear so subsequently, e daí ele morreu. He was awake, resting in the arms of his wife. Tá. Eu achei que ia falar que ele se curou magicamente, né? Com 81 anos de idade. If this present work leaves the reader with the impression that Gopi Krishna was a frail man, it would be incorrect. Generally speaking, he enjoyed excellent health, but he often said that due to experiences described herein, his mental and physical condition was such that he had to be extremely careful with his diet and make certain that never overtax his mental strength. He also sometimes remarked that his life was hung by a slender thread,
or that he had lived on a razor edge. Ou seja, o cara se achava muito fraco. Tá. Upanishads. Nor in the dialogue of the Buddha, in fact, there is an award in favor of miracles in the dialogue of the Buddha. Ou seja, o Buda não acredita em milagres. Legal. He said, nor in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um texto espiritual indiano muito foda, tá? Com o Krishna, o Deus Krishna conversando com um príncipe lá. Or the sayings of Ramash Krishna or of Ramana Maharshi. In a conversation, he once said that when he sometimes had visions that are more real, more solid than the coffee table standing in front of him, which he struck with his hand to emphasize the point, he explained that the ecstatic trance could be of two kinds, one visionary and other without form. Ele falou do trance, tá? The reason he refrained from describing his visions, except for what he was written here, and in the riddle of consciousness, was that they would seem too fantastic to believe. So, the book that he had in mind to write just before he passed away might have turned out to be sensational. Ou seja, tinha tantas experiências fantásticas que ficava meio louco, que parecia estranho até. Respira. Volta. Volta. Tá, esse cara escreveu muitas coisas legais. Carl Friedrich, Max Planck, Gopi Krishna, ele escreveu livros. Deixa eu ver uma coisa aqui. Professor Spielberg wrote in his introduction, in view of Gopi Krishna, que é o carinha que escreveu esse livro, that a late testimony it becomes clearly impossible that to treat the whole realm of Kundalini experience as something belonging to the concept of biology or psychology. Ou seja, por causa da testemunhação desse cara normal que fez o estudo e as experiências que ele teve, as coisas que ele escreveu importantes, essa testemunha é possível falar lá que o Kundalini, a experiência Kundalini, não é totalmente biológica ou psicológica. Daí, the vocabulary of Kundalini Yoga system refers neither of those facts which in the West are considered to be psychological nor to anything within the realm of inner body feelings which are relatively described in Yoga text. O vocabulário Kundalini não tem nada, não tem coisas de
tem coisas psicológicas ou coisas de yoga. And yet, in spite of this seemingly immeasurable hurdle, Gopi Krishna succeeded in changing the way many people think about yoga and enlightenment. E mesmo assim o cara conseguiu mudar como as pessoas sentiam sobre iluminação e yoga. The idea that enlightenment has a biological basis is growing acceptance as synthesis discovers more about the brain and its consciousness. E as ideias de iluminação estão sendo aceitas. Legal. O único que funciona é o fogo. Fogo. Agora eu tô tentando desligar o fogo, mas não funciona. Pelo menos ele é temporário. Vai. And yet, in spite of this seemingly unsurmountable hurdle, incredibly though, it's in effect. Daí aqui parece ter um poema bonitinho do Gopi Krishna, que ele escreveu. O Gopi Krishna, o escritor desse livro, escreveu Riddle of Consciousness. O riddle que significa uma questão enigmática, um enigma. O enigma da consciência. Vamos ver. Incredibly though it seems, it's a fact. Incrível como pareça, é um fato. That prana and pure consciousness react. Que a prana e a consciência pura reagem. On another, to produce the myth. Um no outro para produzir o mito. On this stupendous world we battle with. Nesse mundo espetacular que nós batalhamos. Then consciousness a wondrous aspect wears. Daí a consciência, em seus aspectos mais incríveis, wears, usa. So lofty and sublime tal than all our fears. E a consciência, em seus aspectos mais incríveis, wears. So lofty e sublime, em todos os nossos medos and doubts e questionamentos about ourselves, sobre nós mesmos, se dissolvem até de uma vez só. As if illuminated by the 100 suns of knowledge, to be assured the vision seen is that which will be and that there ever has been. The source eternal of all that is known. E é iluminado nessas milhões de sons que o conhecimento é assurado pela visão, assurado, provilhado, verdadeiro, acreditado, que é verdade, assurete. Pela visão, e que tudo que sempre foi e será a força, a fonte eterna de tudo que é conhecido. The word of that too, by which it is shown, the mind and process by which it is done, the whole scheme of creation in but one. O mundo como está é mostrado à mente que processa o que foi feito, e o completo esquema da criação em um só. É só um. In this amazing radiant presence, all the staggering words which wow us and entrail become a ghostly shadow seen at night, a thought of melting cloud in sunshine bright, while mind with ego vastly weakly down, in mute astonishment sin merciless astonishment sees itself draw into one all-enfolding life sublime. Only percussioners devoid of time, in space, all now embracing word of love, and joy not found on earth or heaven above. Agora eu esqueci de traduzir isso aqui. Não prestei atenção, só achei bonitinho. Vai. Isso aqui é só um exemplo de um livro. Vamos ver o capítulo 1, quantas páginas tem dele. Porque até agora eu não falando nada de Kundalini. Eu aposto que o cara, já que isso aqui falou que vai ser uma coisa super honesta, vai ser tipo um monte de história, né? Caraca, quanta página! Eu achei, normalmente os exemplos só tem poucas páginas, mas o capítulo 1 parece estar inteiro. Tem toda a página. Só que vai demorar um maior tempo pra ler.
Tem até o capítulo 2. Bom, aqui não tem um perpendiculo, então não sei quantos capítulos tem. Olha aqui, apareceu finalmente. No capítulo 2 apareceu páginas que são omitidas de previsualização, né? Bom, não tô com o saco de ler isso, eu só vou ler o capítulo 1. Eu não vou comprar o livro, né? Mas vamos ver o prefácio. A previsualização do treco não tem o prefácio. Mó chato. Vai, capítulo 1. Acho que eu acabei pulando o capítulo 1 sem querer. Achei. On morning during the Christmas of 1937, Santa Claus lived in a small room in a little house on the outskirts of the town of Jammu, the winter capital of Jammu, the Kashmir state in northern India. I was meditating with my face towards the window. On the east, through which... Sabe, tem essa coisa, né, de meditação nas direções, sobre direções, e elas ajudam. Não sei porquê. Quer dizer, na verdade, se você pensar matematicamente, conscientificamente, você vai pensar... Dá para perceber que tem uma relação entre direções de meditação e meditação melhor. Por causa que dizem que quando você estuda os chakras, e não só os chakras, mas a sua intuição mental, você vai sempre conseguir identificar o norte e o nosso com o nosso próprio poder magnético do coração. Usando o chakra lá da ponta da pé, que encosta na terra, e junto com a cabeça e o coração, você consegue identificar as direções universais da Terra. As polarizações da Terra ajudam na energia travessa, né? Faz um pouco sentido se você conseguir identificar que um ser humano tem a possibilidade de entender o poder da norte e sul polar, né? Então vamos lá, tá. Daí ele estava olhando para o leste. Through which the first grey streaks turn slowly brightening down, found the run, loose. The long practice had extremely sitting in the same posture for hours. Práticas duras, longas práticas me deixaram eu ficar na mesma posição por horas. At that time, without the least discomfort, and I sat briefly, slowly and rhythmically. My attention drawn towards the crown of my head, contemplating an imaginary lotus in full bloom, radiating light. I sat steadily unmoving and erect, my thoughts uninterruptedly centered on the shining lotus, intent on keeping my attention from wandering and bringing it back again and again wherever it moved in any other direction. The intensity of concentration interrupted my breathing. Gradually it slowed down so constant that at times it was barely perceptible. My whole being was so engrossed in the contemplation of the lotus that my several minutes at a time I lost touching with my body and surroundings. During certain intervals I just felt as if I were posed in mid-air without any feeling of a body around me. The only objective of which I was aware was a lotus of brilliant color, emitting rays of light. This... Olha, o cara conseguiu ver um objeto de luz, a lotus brilhante! Incrível! Tipo, eu tô lendo, mas não tô entendendo o que eu tô lendo. The only object of which I was aware was a lotus of a brilliant color, emitting rays of light. This experience has happened to many people who practice meditation in any form regularly for a sufficient length of time. But what following on that fateful morning, in my case, changing the worldly course of my life and outlook, was happening to feel. Aquilo que aconteceu, ou seja, ele teve uma illumination. Ou ele abriu o terceiro olho, ou ele abriu o chakra da coroa. O que será que aconteceu? Through another spell of intense concentration. Sabe, quando você faz a meditação, o que eles querem é que você consiga chegar num modo de concentração intensa, porque quanto maior a concentração, mais poderosa vai ser a sua meditação. I suddenly felt a strange sensation below the base of my spine. A espinha, na base da espinha. Ou seja, ele está acordando o Kundalini. At the touch of the place touching the seat. While I sat cross-legged on a folded blanket spread on the floor, the sensation was so extraordinary and so pleasantly that my attention was forcibly drawn towards it. The moment my attention was thus unexpectedly withdrew from the point on which it was focused, the sensation ceased. Thinking to be a trick played by my imagination to relax the tension, I dismissed the matter from my mind and brought my attention back to the point from which it had wandered. Again, I fixed on the lotus, and as the magic grew clearer
and stick at the top of my head. Again the sensation occurred. This time I tried to maintain the fixity of my attention and succeed for a few seconds. But the sensation standing upwards grew so intense and was so extraordinary as compared to anything I had experienced before, that in spite of myself, my mind went toward it. And then at the very moment, naquele momento, it again disappeared. Aquela coisa, né, que os caras falam toda hora da medição. Mentira, eles não falam toda hora porque eu não li muitas coisas. Mas é assim, você tem que sentir e não pode focar nas coisas, tem que sentir, sentir, sentir. Então esse cara aqui tá toda hora tentando sentir, ele vai perder a sensação. Sacou? Pelo menos é isso que os carinhas, outros caras explicariam. Vamos ver. Compreendendo, enfim, essa iluminação aí, esse sentimento de prazer que está subindo a energia que está subindo a coluna dele, tá? Wentwards. And at that very moment, it again appeared. I was now convinced that something unusual had happened for which my daily practice of concentration was probably responsible. I had glowing accounts written by learned by men of great benefits resulting from concentration, and that the miraculous powers of secret by yogis wrote such exercises. My heart began to beat wildly, and I found that it's difficult to bring my attention to the required degree of fixity. After a while I grew composite and was deep in meditation as before. Voltei à meditação profunda. When completely immersed, I again experienced the sensation, but this time, instead of following my mind to leave to the point where I had fixed it, I maintained in a rigid of... Ao invés de eu procurar o treco, a sensação, eu mantive a rigidade do quê? De atenção. The sensation again standing upwards. Começou a subir de novo a sensação. Growing intensity. Maior intensidade. And I felt myself wavering. E eu me senti wavering, que significa pensar, que ficar com dúvida. Ficar... Não, tipo, não é dúvida, é tipo... Wavering é ficar com vontade de fazer alguma coisa, sacou? Então eu fiquei com dúvida de fazer uma coisa. Eu queria lá, ou seja, o cara que estava querendo se concentrar de novo nessa sensação. But with a great effort, com grande força mental, eu consegui continuar a minha atenção na luz. Ou seja, tipo, o cara só consegue, a sensação só vem quando ele está concentrando na luz. Then suddenly, with a roar like that of a waterfall, com rugido de uma cachoeira, I felt a stream of liquid light. Eu senti uma luz líquida entrando no meu cérebro através da corda espinha. Wow, 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 wow! Incredible! Entirely unprepared for the second development, I was completely taken by surprise, but regained self-control. Instantaneamente, I remained sitting in the same posture. Keep my mind on the point of concentration. The illumination grew brighter and brighter, and the roaring louder. I experienced a rocking sensation, and then it felt myself slipping out of my body, entirely enveloped in a hollow flight. It is impossible to describe the experience accurately. I felt the point of consciousness that was myself growing wider, surrounded by waves of light. It grew wider and wider, spinning outwards, while the ball normally, the immediate object of its perception, appeared to have receded into the distance until I became entirely unconscious of it. I was now all unconscious, without any outline, without any idea of a corporal appendage, without any feelings or sensations, coming from the senses, immersed in a sea of light, simultaneously conscious and aware of every point, spread out as it were in all directions without any barrier or material obstructions. I was no longer myself, or to be more accurate, no longer as I knew myself to be. My point of awareness, confident in the body of understood, was a vast circle of unconsciousness, in which the body was but a point, but in light and in state of exaltation and happiness impossible to describe. Aqui ele só fala que quando ativou o Super Kundalini e a iluminação aconteceu, ele se separou do corpo e virou um corpo de luz. A separação do corpo é toda, ele conseguiu ver e sentir todo o mundo imaginário de luz e a dimensão da luz, que daí ela ficou batendo nele separado, esmagou ele de socos de luz que só davam prazer. E daí as sensações foram incríveis e ele teve uma felicidade que foi impossível de descrever, de tanto soco de luz que ele recebeu. Boom! E aí também tantas batidas do mar de luz que também. After some doubt, the duration of which I could not judge, the circle began to narrow down.
por um tempo. Eu perdi a percepção do tempo, o círculo começou a diminuir. I felt myself contracting. Eu comecei a sentir que eu estava sendo contraído e ficando menor e menor, until I became dimly conscious. E daí eu consegui a consciência de novo. Consciência do meu corpo. E then more clearly as I slipped back to my old condition. Quando eu voltei à minha condição anterior, I began suddenly aware of the noise in the street. Eu percebi os sons da rua e senti as minhas armas e pernas de novo e a minha cabeça. It become my narrow self in touch with the body and surroundings. When opening my eyes to look about, I felt a little dazed and bewildered, as if coming back in a strange land completely foreign to me. The sun had risen and was shining in front of my face, white and soothing, and I tried with my hands, which always rested on my lap, one upon the other during meditation. Ou seja, ele usava a posição de lótus junto com a posição de baixar energias do mundo superior, que é a posição de palmas abertas para cima, uma sobre a outra. Tem umas especificações, né, de mantras de usar a mão esquerda sobre a direita, ou sobre a esquerda, ou a esquerda em cima da direita, mas ele não fala aqui, né? As if coming back from the strange land completely. Eu voltei lá da iluminação. Daí eu vi o sol, vi minhas mãos. Mas minhas armas estavam... Sim, senti as minhas almas... Não é minhas armas, é as minhas braços. Senti os meus braços fracos. E não conseguia mexê-los. With a force I was then up. And I stretched them to enable the blood to flow freely. Then I tried to free my legs from the posture on which I was sitting into place then in a more comfortable position, but could not. Eu não conseguia mexer minhas pernas. Elas eram extremamente pesadas e duras. Com a ajuda das minhas mãos, eu libertei-as e então estiquei elas. E coloquei as minhas costas na parede, reclinando numa posição de conforto e facilidade. Tá, e eu pensei, what happened to me? O que aconteceu comigo? Was I victim of hallucination? Isso foi alucinação? Or had I been by some strange vagary of fate seen in permanent transcendental? Ou por alguma coisa de uma loucura do destino, eu consegui experimentar a transcendência? Had I really succeeded where millions of others had failed? Eu tinha conseguido onde milhões de outros não tinham falhado? Was there after all really secret truth in the oft repeated claim of the sages and ascetics of India? Existia mesmo uma verdade nas falas dos sábios e ascéticos da Índia, made for thousands of years, durante todos esses milhões de anos, and repeated in generations, que eram verificadas por geração em geração, that was possible to apprehend reality in this life, as if one followed certain rules of conducting practice meditation in a certain way, que conseguiria uma iluminação através de praticar meditação por certas regras. My those were in the days. I could really believe I had a vision of divinity. Eu mal conseguia acreditar. Eu tinha visto a divindade. There had to be a expansion of my old self, my old consciousness. Eu tinha até expandido a minha própria consciência. And then transformation had been brought about the vital current and then started from below the spine. E isso foi trazido de uma corrente vital que veio da espinha. From the access to the brain, que quando dessa corrente vital que veio da espinha para o cérebro. Através das colunas vertebral, the backbone. I reclined the head really long ago in books of Yoda. E daí eu lembrei que muito tempo atrás, em livros de yoga, há certos vital mecanismos Kundalini. Daí eu lembrei de um mecanismo vital chamado Kundalini, connected with the blower of the end spine, which becomes active by means of certain exercises. Tem exercícios para ativar o Kundalini? Interessante, queria saber quais são. And by announcing Rosa acquires the limited human consciousness to transcend on the rates, endowing with their individual with incredible psychic and mental powers. E quando chegam nesse ponto, elas dão poderes psíquicos e mentais para o indivíduo. Had I been lucky enough to find the key to this wonderful mechanism, which was wrapped in the legendary mist of ages, about which people talked and whispered without having honestly seen
These actions in themselves or in others, I tried once again to repeat in the experience, but was so weak and flabbergasted that I could not collect my dose. Sufficiently enough to induce a state of concentration. My mind was in ferment. I looked up to the sun. Could it be that in my condition of extreme concentration, I am returning for a government hell that has surrounded me in the superconscious stage? I closed my eyes again, allowing the rays of the sun to play upon my face. No, the glow that I could perceive across my closed eyelids was quite different. Ou seja, quando ele fechava os olhos agora e a luz que entrava dentro dos olhos fechados dele parecia diferente do que era antes. It was external and had that splendor. The light I had experienced, ele estava comparando com a luz que ele sentiu, experimentou. Era em dentro, internal, an integral part of the energy consciousness. Era parte da minha consciência integrada. A part of myself, uma parte de mim mesmo, a luz interior, né? I stood up. Eu levantei. My legs felt weak and it turned under me. It seemed as if my blood had been running out. Eu não tinha mais vitalidade. My arms were no better. Eu não conseguia nem mexer direito as minhas armas, os meus braços. Massageei as minhas pernas e coxas e me senti um pouco melhor. Devagar eu desci as escadas, dizendo mais nada, não disse nada para minha esposa. Comi em silêncio e fui trabalhar. Meu apetite não estava a mesma coisa, minha boca estava seca. Eu não conseguia colocar os pensamentos no trabalho. E eu estava em um estado de exaustão e dificuldade, desinclinado a conversar. Depois de um tempo, eu me sentia sufocado e doente e irregular. Então, até depois de uma pequena caminhada na cidade, com uma ideia de encontrar alguma diversão para os meus pensamentos, uma divergência para os meus pensamentos, trocar de pensamentos. E a minha mente reverteu de novo para a experiência dessa manhã. Eu tentei criar uma imaginação do maravilhoso fenômeno que eu tinha visto, mas sem sucesso. Meu corpo, essencialmente, as minhas pernas estavam muito fracas. Eu não conseguia andar por muito tempo. E então não tinha interesse nas pessoas que eu conhecia ou encontrava. Eu só andava com um senso de desattachment, de não pertencer, e uma indiferença para o meu ao redor que era totalmente estranho para mim. Eu retornei para minha mesa e mais cedo do que eu tinha pensado, e passei as horas restantes brincando com a minha caneta e papéis, sem a possibilidade de concentrar os meus pensamentos no trabalho. Quando voltei para casa de tarde, eu não me sentia melhor. Eu não conseguia trazer para mim mesmo de sentar e ler, que era o meu hábito habitual de tardes. Eu comi de novo em silêncio e sem apetite ou delícias e fui para a cama. Normalmente eu dormia com minutos de colocar a minha cabeça no travesseiro, mas essa noite eu estava estranhamente desconfortável e disturbado. Eu não conseguia reconciliar a exaltação dessa manhã com a depressão que estava no meu corpo, em mim, e me deixava tão pesado. E eu ficava indo de um lado para o outro na cama. Eu estava não acostumado a esse sentimento de medo e incerteza. Até então, at last, no meio das minhas medos, das minhas dúvidas, eu dormi. I slept fitfully. Eu dormi normalmente, num estranho sonho de sonhos. E acordava em intervalos pequenos, em contraste, com certeza, um contraste diferenciado da minha sono profundo normal. Ou seja, o cara normalmente tinha um sono profundo, mas agora ele estava dormindo e acordando em vários intervalos. After about 3 a.m., quando eram 3 horas da manhã, eu não conseguia mais dormir. Eu sentei na cama por um tempo e depois o sono não tinha me refrescado.
eu ainda continuava sentindo cansado e os meus pensamentos não tinham claridade. No tempo usual da meditação e o tempo usual de meditação estava se aproximando. Daí eu decidi começar mais cedo para que eu não conseguisse ter o sol na minha cara e nas minhas mãos. Sem atrapalhar a minha esposa, eu subi as escadas para o meu estúdio. Eu coloquei a coberta e sentei na flor de lótus, cross-legged, as usual, e comecei a meditar. Eu não conseguia concentrar na mesma intensidade do dia anterior, mesmo tentando do melhor jeito, o meu melhor. Os meus pensamentos sempre iam para um estado de estar de expectância, de querer a felicidade. Aí eu sentia estranhamente nervoso e uneasy. At last, after repeated efforts, finalmente, depois de várias tentativas, eu consegui concentrar a minha atenção no ponto usual por um tempo, esperando para os resultados, mas nada aconteceu. Eu comecei a sentir dúvidas através da veracidade da minha experiência prévia. Eu tentei de novo, mas dessa vez com um sucesso melhor. Pulling myself together, eu continuei colocando os meus pensamentos e fixando minha atenção na coroa, que é o ponto mais alto em cima da cabeça. Esse cara aqui, esse fogo aqui em cima da cabeça, concentrei na minha coroa. At least after I began to feel doubts about the value of my present expression. I still my wondering those and fell and fixing my attention on the crow. I tried to visualize a lotus in full blown. Eu tentei visualizar a lotus de novo, como de costume. As soon as I arrived at the pitch of mental fixity, assim que eu cheguei na pitch, ou seja, frequência, assim que eu finalmente entrei na frequência de fixação mental, eu de novo, I again felt the current moving upwards. Eu senti novamente uma corrente subindo. E dessa vez minha atenção não mudou e eu continuei, não mudou da minha coroa e a corrente continuou subindo e subindo com um barulho junto com um barulho alto nas minhas orelhas. O caminho e fogão de luz entrou e subiu no meu cérebro e me encheu de poder e vitalidade. E eu senti eu mesmo expandindo em todas as direções e expandindo através das boundaries of flesh. Internally surveying the contemplation of a brilliant conscious glow, and with it yet not entirely imagining it. The condition lasts for a shorter duration than it had done yesterday. The feeling of exaltation was not so wrong. When I came back to normal, I felt my heart thumping wildly, and there was a bitter taste in my mouth. It smelt as if a scorching blast of hot air had passed through my body. The feeling of hesitation and weariness was more pronounced than it had been yesterday. I hissed for some time to recover my stagnant pulse. It was too dark. Eu consegui luz de novo, daí fiquei mais cansado ainda do que antes. It was too dark. I now no doubt that the experience was real. Agora eu não tinha mais expectativa de que a minha experiência fosse uma loucura, uma alucinação. Era verdadeiro. But why did I feel uneasy and depressed? Instead of feeling unsettled, mas por que eu me sentia tão deprimido e triste, em vez de sentir super excitado e feliz pela minha sorte minha incrível sorte. Sorte mesmo. Por que eu me sentia que eu estava em um perigo iminente e que alguma coisa maior que mim, maior que o meu entendimento e poder estava
alguma coisa intangível e misterioso que eu não podia analisar nem pegar. Uma nuvem pesada de depressão e conhecimento parecia estar através de mim. E ela estava subindo através da minha própria poder, através do meu próprio interno. Sem relação, relation to externas circunstâncias. Sem relação, ou seja, tinha alguma coisa subindo dentro de mim que estava deprimindo dentro de mim. Sem relação com o meu mundo exterior. I did not feel I was the same man I had been but a few days before. Eu não me sentia como do mesmo jeito que eu era antes. Como eu era antes. In a condition of horror on the account of the inexplicable change began to settle on me. From which I tried as might, I could not make myself free by any effort of my will. Little did I realize that from that day onwards I was never to be any normal self again. Não entendi, eu não consegui entender aquela condição de horror. E eu não conseguia perceber, eu não tinha percebido ainda que eu, daquele dia em diante, nunca mais seria o mesmo eu que eu era antes. Que eu tinha, sem perceber e sem nenhum tipo de preparação ou qualquer tipo de conhecimento adequado, tinha subido para a atividade o mais incrível poder do homem, que eu tinha pisado sem saber na chave do mais guardado segredo dos anciãos. And that henceforth for a long time I had life suspended by a threat. E por algum tempo, durante um tempo, eu tive que viver suspendido por uma thread, por um fio. Por um fio, balançando entre a vida de um lado em uma mão e a morte no outro, através da sanidade e insanidade, na luz e nas trevas e entre a terra e o céu. Pelo que eu entendi, esse cara teve a corda Kundalini, só que, pum, ele teve um Kundalini estranho, quer dizer, ele não tinha conhecimento das coisas, das sensações que ia ter do Kundalini, né? Se lembra que ele falou que ele só sentiu o Kundalini, mas ele tinha estudado um pouco disso, viu em livros de yoga, mas não sabia direito, só sabia que era uma sensação de posições. Ele não entendia direito as científicas de coisas denominativas, né? Daí agora ele começa a contar um pouco da história. Eu comecei a meditar nos 17 anos. Eu não conseguia, tinha entrado no colégio, não conseguia entrar na universidade naquele ano. Falei no colégio, não consegui entrar na universidade. Criei isso por não ter conseguido entrar numa universidade, criou uma revolução na minha mente jovem. Eu não estava preocupado com o fracasso de um ano. Os pensamentos de dor que teriam causado a minha mãe. Que eu amava. Aqueles dias e noites eu pensei com meu cérebro numa plausível desculpa para mitigar, que significa diminuir, os efeitos da dor da notícia. Ela estava tão confidente no meu sucesso que eu não tinha coragem de desilusionar ela. I was a merit scholarship holder, ou seja, eu tinha uma garantia, uma bolsa de mérito, ocupando uma posição de boa alta no colégio. Mas mesmo assim, ao invés de devotar o meu tempo para o estudo, eu só ficava lendo livros relevantes que eu pegava da livraria. Mais tarde demais eu entendi que eu não sabia nada dos subjetos que iam cair na prova e que não tinha nem chance de eu passar no teste. Nunca tendo sofrido nenhum tipo de falha na minha vida escolar,
e sempre tendo elogiados pelos professores, eu me senti triste pelo pensamento da minha mãe, que sempre foi orgulhosa de mim, que eu não ia passar na prova. Tá. Vou pular isso aqui. Cansei. Eu não vou mais ler, tá? Tchau. Talvez eu leia um outro livro aqui que chama Condelinho também. Tchau.